Se você está no mundo de tech nos últimos anos, você provavelmente já ouviu falar de Rust. E se ouviu falar que é uma linguagem super segura, tem um modelo de memória totalmente diferente do tradicional que a gente está acostumado e que está sendo adotada nas mais diversas bases de código. Só que esse modelo não funciona para GPU e nesse vídeo eu vou explicar para você o porquê disso. E antes que comece a me acusar aqui, o que eu quero dizer é que o modelo de memória do Rush e principalmente de segurança de memória não funciona para GPU devido a questões de hardware mesmo, de como a GPU funciona, que é diferente de uma CPU e do que a gente está acostumado quando a gente programa tradicionalmente. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Wayne, dev do desempenho e produzo conteúdo de baixo nível aqui nas minhas redes. Não esquece já de deixar o like, se inscrever, colar no nosso canal do Discord e seguir no Instagram também. E para começar a explicação, primeira coisa, vamos entender o que eu quero dizer, né, quando eu digo do Rust e dessa questão dele não servir para GPU, né? Acho que a feature mais se destaca, né, da linguagem do Rust é a questão do ownership e suas propriedades de memória, que é basicamente para você prevenir todos os bugs e todos os erros de memória, enfim, de leak de memória que acontecem em linguagens como C, C++, e que você consegue mexer diretamente nos ponteiros, né? Zig também você vai acontecer isso. Então, o Rush, né, ele tem um modelo diferente de trabalhar com a memória do que essas linguagens. E as regras de ownership, essas regras de memória, são essas aqui que estão na documentação do Rush. A primeira coisa, todo valor no Rush tem um dono. Então, se for uma variável, se for uma array, se for uma lista, qualquer coisa, você tem que ter um dono. Você pode ter só um dono de cada vez. Ou seja, não pode ter dois donos ao mesmo tempo, né? Não posso ter duas threads ou duas funções que são donos da mesma variável. E assim, ó, quando o dono sai do escopo, o valor vai ser dropado, ou seja, vai ser desalocado, né? Então são essas as regras básicas de ownership em Rust. E a partir daqui vai derivar as questões de lifetime, as questões do arcmutex em Rust. Quero compartilhar uma variável entre duas threads. O que eu faço? Eu coloco um mutex nela para essas duas threads conseguirem ler e escrever ao mesmo tempo, sem quebrar essa regra, né? Ao mesmo tempo não, né? Porque você vai usar o mutex. Mas enfim, deu para entender. Essas são as regras básicas, né? Um dono, um de cada vez. Quando o dono sai do escopo, a variável é dropada. E quem pode alterar a variável é só o dono. Ela é mutável só para o dono. Se você for acessar como referência, você pode ter várias cópias para você ver a variável, mas só o dono, né, pode escrever nela, modificar ela. Agora que a gente sabe o básico das regras de memória de Rust do Ownership, vamos entender um pouco como a GPU funciona e a questão e começar a mostrar um pouco dessa incompatibilidade, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a GPU é um software que é um hardware, né? Na verdade, que ele serve para executar código massivamente paralelo. Então, se na CPU a gente fala, sei lá, de 8 threads, 16 threads, 32 threads, aqui na GPU eu estou falando a nível de 1 milhão de threads ao mesmo tempo. Para mais, tá? Para mais. O software que eu trabalho, por exemplo, é comum a gente ter 100 milhões de threads que podem executar ao mesmo tempo, né? Não quer dizer que elas executem, mas elas podem executar ao mesmo tempo. E todas essas threads, né? Esses fios de execução, eles vão mexer num grande endereço de memória, que é a minha RAM. Então eu vou ter os meus buffers, né? Os meus vetores, as minhas variáveis aqui na RAM, e as threads elas vão mexendo na RAM de maneira concomitante. E como que eu garanto que uma thread não está mexendo no resultado que a outra thread está mexendo? Como que eu posso garantir isso? Está tudo rodando ao mesmo tempo se eu não posso garantir, se eu não tenho nenhuma ordem, né, de execução entre as threads? Bem, a verdade é que você não garante, né? Você não garante esse tipo de coisa na prática. Você faz isso por meio de lógica de código. Então, o seu código tem que ser estruturado de uma maneira que uma thread não mexa no resultado da outra. É assim que você faz, que é a tradicional maneira de C, por exemplo, ou C++ também. Quando você vai spawnar duas threads, compartilhar a memória entre elas, como que você garante que eles não colidem, né, ou coisa assim? É por meio do código, lendo as linhas de código e vendo que, não
não tenho problemas de concorrência aqui. E se tratando, vamos pensar em terminologias de Rust, né? O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que eu tenho um vetor mutável em que todas as minhas threads podem alterar esse vetor. Ou seja, é tudo que que a questão do ownership odeia, né? Lembra que se eu tiver uma variável mutável, só um lugar pode mudar? Então, aqui eu tenho 1 milhão de threads que podem alterar esse vetor que é mutável, né? É claro, em espaços diferentes. E daí você pode me dizer, tá, mas por que você não usa, então, um arcmutex? Eu não sei. Eu sei o que é mutex, eu não lembro o que é arc. Mas eu lembro do Parmesan falando. Por isso que eu tô citando o arcmutex. Por que você não usa o arcmutex, então, pro vetor? Quando você for escrever, você adquire o mutex, escreve e daí solta ele. Porque é inviável fazer isso nessa ordem. Assim, se eu tô falando de thread de CPU, se eu tô falando de thread de, sei lá, 64 threads, 128 threads, até vai. Mas a um nível da GPU, assim, não tem. E na GPU a gente também não tem sistemas de sincronização globais. A gente pode até ter alguns locks ou um atomic write, né? Operações atômicas para evitar concorrência. Mas isso daqui custa bastante, tá? Isso daqui custa bastante e a gente evita. Então, esse modelo de memória, pela questão de como a GPU funciona, de ser um grande espaço de memória em que tudo pode, basicamente, todas as threads podem alterar tudo, e você garante por meio de código essa lógica, você não consegue utilizar o modelo de segurança de memória de Rust, de ownership e borrow checking, essas questões. Tá, mas então isso quer dizer que não dá para programar em GPU em Rust? Quer dizer que pode jogar fora, desistir? Não dá. Não, quer dizer que não dá para usar o modelo de memória de segurança de memória de Rust em GPU por causa das questões aqui que eu acabei de explicar. E para quem acha que eu estou falando abobrinha ou coisa assim, eu vou colocar um post aqui do Reddit que o cara faz uma pergunta bem semelhante ao que eu estou respondendo aqui, né? Como que é programar em GPU em Rust? E tem esse cara aqui que fez basicamente a pós dele em programação de GPU em Rust, e ele fala sobre algumas dessas questões e algumas limitações, né, que a gente tem quando a gente vai usar Rust para programar em GPU, especificamente os kernels, né, da GPU. Eu não estou falando de API aqui, não estou falando de código em C, nada, eu estou falando de kernel, tá, especificamente. E a gente tem aqui o comentário, né? Essencialmente, é impossível escrever código de GPU seguro para memória no Rust. Isso é por causa das regras de Alliance do Rust. Você não pode acessar um slice em mais de uma thread de uma vez só. Que está traduzido errado, mas é isso que quer dizer. Como as GPUs são essencialmente indexando de alguma forma em toda a sua matriz, ou seja, toda a sua memória, a suposição de nullized de Rust não pode ser garantida, resultando na necessidade de código inseguro. Então, basicamente, assim, quando você vai mexer na memória usando Rust e GPU, você tem que tacar um unsafe lá. E ele fala aqui, né, até de algumas primitivas de mutex, rewlock, o cara aqui, né, que está respondendo. E aqui para baixo, né, ele fala que ele não tem experiência nem nada, e o outro cara responde aqui que basicamente assim, não dá para fazer isso em GPU porque a GPU ela ficaria extremamente lenta e ela não foi feita isso a nível de hardware mesmo, né? Aqui, ó. Virtually all operations being async in the hardware sense. Então, todas as operações de GPU, elas são assíncronas. Você não pode falar que nada quase nada vai acontecer uma coisa depois da outra. E isso limita bastante das coisas que a gente consegue fazer a esse nível de mutex, de segurança, enfim. Não dá para usar esse tipo de coisa, não. Mas mesmo assim, né, a gente consegue, se a gente tirar essa parte, né, se a gente falar, tá bom, não vamos tirar a parte de segurança, essa parte de segurança específica de memória, a gente ainda consegue fazer programação em GPU, ou programação em GPU, né? A gente tem um paper aqui de 2013, que eles começam a fazer isso daí, né? Importante que o Rust ele compila para LLVM, que é uma linguagem... nem sei explicar o que é LLVM, é uma linguagem intermediária. E a LLVM compila para PTX, que é a linguagem CUDA. Digamos assim, o assembly da GPU das NVIDIAs, né?
A gente tem também essa iniciativa do Rust GPU, em que eles tentam trazer muito do ambiente do desenvolvimento de GPU para Rust e tornar isso tão fácil, né, quanto programar em CPU, né? Ser tão fácil programar em GPU quanto programar em CPU. Vou deixar aqui o link na descrição, alguns exemplos, né? Esse aqui é um exemplo de um kernel Reduce usando aquela biblioteca que eu acabei de mostrar. E não é muito legal assim de ver. E dá para ver aqui, né, que eles usam unsafe em algumas operações, justamente porque não dá para garantir segurança de memória em se tratando de GPU. E curiosidade também, esse código de Rust GPU ele começou na Embark Studios, que é uma desenvolvedora de jogos. Deu para entender que eles trabalham bastante com Rust, mas agora migrou e está sendo suportado pela comunidade, digamos assim. Né? E nas minhas pesquisas também, quando eu pesquiso sobre o suporte de Rust em GPU, ainda parece ser um negócio mais experimental, né? Mas você consegue facilmente usar Rust da maneira tradicional e fazer chamadas para API, né, da GPU usando tipo C. Se não tiver um wrapper Rust, você usa C ou C++. Aqui eu até falo, então. Você chama o FFI de C++ biblioteca e usa isso para o Rust, né? E aqui um exemplo de um código, né, fazendo isso. Eles têm a API aqui já em Rust direto, acho que é a API do driver e o código do kernel, que é o que eu estou querendo dizer. Isso daqui que roda efetivamente na GPU, né? Ou a outra parte roda na CPU. Ele é em C, né? Percebam que o código é em C. E é por isso, basicamente, que não dá para o modelo de Rust, né, não serve para GPU, mas você ainda consegue rodar código, você consegue rodar Rust ainda em GPU, tirando essas questões da memória, né? O Cove, eu lembro que ele comentou lá no Discord que tem driver de GPU que é em Rust. Importante dizer que driver ele roda na CPU, né? Então nada disso que eu falei se aplica, porque o modelo de execução é diferente. Se foi tudo muito confuso, não se preocupe, porque realmente o mundo de GPU, o mundo de computação heterogênea é confuso. Mas espero que tenham curtido aí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e tchau, obrigado!